Você já esteve num deserto, sentindo a força imensa do sol? O chão chega a brilhar com o calor, uma vastidão aparentemente sem vida bem na sua frente. A maioria dos animais se esconde, fugindo das temperaturas brutais que podem matar fácil. Eles esperam pelas horas mais frescas e amenas do entardecer, ou pelo escurinho da noite. No entanto, nesta verdadeira fornalha, criaturinhas minúsculas não apenas existem, como realmente dominam. Estas são as formigas do deserto. Verdadeiras maravilhas em miniatura de adaptação e resiliência. Elas zanzam pelas areias que queimariam os pés de outros seres. O que será que permite que esses pequenos insetos sejam tão bem-sucedidos no deserto? O deserto é um lugar de extremos severos, um lugar bem difícil de chamar de lar. As temperaturas durante o dia disparam, chegando a picos escaldantes, muitas vezes passando dos 50 graus Celsius. Água, a essência da vida, é um artigo de luxo por aqui, rara e preciosa. Ventos fortes e secos varrem as paisagens áridas, carregando poeira e areia. Comida é coisa rara, espalhada por todo canto e disputada com unhas e dentes pelos habitantes. Parece um ambiente impossível para que formas de vida tão delicadas consigam prosperar, mas as formigas do deserto desvendaram os segredos para não só sobreviver, mas mandar bem nessas condições para lá de desafiadoras. A presença delas é um lembrete constante e minúsculo do incrível poder de adaptação da natureza. O que faz essas formigas serem tão especialmente preparadas para um mundo tão implacável? Elas não são bichos grandes, nem têm uma força física esmagadora. O verdadeiro poder delas está num conjunto de ajustes evolutivos muito especializados. Essas adaptações estão nos seus corpos, nos seus comportamentos e na sua vida em sociedade. Cada pequena característica, cada hábito esquisito, tem um papel fundamental para a sobrevivência. Elas são como maquininhas em miniatura, perfeitamente projetadas e construídas para aguentar o tranco do deserto. Das pernas longas à navegação super complexa, cada detalhe conta para o sucesso delas. Explorar essas adaptações revela uma história incrível de superação. Nesta exploração, a gente vai mergulhar no mundo fascinante das formigas do deserto. Vamos descobrir suas estratégias impressionantes para lidar com o calor extremo e a secura. Vamos ver como elas, de forma engenhosa, encontram e garantem aquela comida vital. A gente também vai entender o papel importante delas, muitas vezes esquecido, no ecossistema do deserto. Seus comportamentos únicos, principalmente suas habilidades de navegação, com certeza vão deixar você de queixo caído. E claro, também precisamos falar dos perigos que esses insetos tão formidáveis podem às vezes representar. Prepare-se para ficar maravilhado com a resiliência desses pequenos gigantes da areia. A história da formiga do deserto é uma prova da garra que a vida tem. As formigas do deserto geralmente têm pernas incrivelmente longas, um segredo para a sobrevivência delas. Essas pernas, que mais parecem pernas de pau, elevam o corpo delas um pouquinho acima da superfície da areia pelando. Mesmo alguns milímetros de distância podem significar uma baita diferença de temperatura. Essa elevação ajuda a evitar que a temperatura interna do corpo delas suba rápido demais. Isso permite que elas procurem comida por mais tempo quando o chão está um forno. Algumas espécies conseguem até aumentar a velocidade graças a essas pernas alongadas. Parece que elas quase flutuam ou bailam pelo chão escaldante do deserto. Essa característica física é uma adaptação simples, mas super eficaz ao calor intenso. A cor do corpo da formiga do deserto também tem um papel importante no controle do calor. Muitas espécies têm cores claras, tipo prateadas, amarelo claras ou marrom avermelhadas. Essas cores mais claras ajudam a refletir uma parte da radiação solar intensa. Já as cores escuras, pelo contrário, absorveriam mais calor, fazendo com que elas superaquecessem mais rápido.
Essa capacidade de reflexão ajuda elas a ficarem mais frescas por mais tempo ao ar livre. Algumas formigas do deserto têm até uns pelinhos finos que contribuem para esse efeito reflexivo. Essa coloração discreta oferece uma camada extra de proteção contra o sol. É mais um exemplo de como a forma delas é perfeitamente adaptada ao ambiente em que vivem. Como todos os insetos, as formigas do deserto são cobertas por um exoesqueleto resistente. Essa carapaça externa oferece mais do que só suporte estrutural e proteção física. No deserto, ela é crucial para evitar a desidratação, uma ameaça constante. A camada externa serosa do exoesqueleto ajuda a minimizar a perda de água do corpo delas. Isso é vital num ambiente onde a água é escassa pra caramba e difícil de achar. Também oferece alguma defesa contra a areia abrasiva carregada pelos ventos do deserto. Essa carcaça robusta permite que elas andem por terrenos acidentados sem se machucarem feio. Essa verdadeira armadura corporal é essencial para a vida num habitat tão exigente. As formigas do deserto são equipadas com órgãos sensoriais sofisticados para se guiarem pelo mundo delas. Suas antenas proeminentes estão sempre se mexendo, provando e cheirando o ar. Esses órgãos detectam sinais químicos, ajudando elas a encontrar comida ou seguir trilhas. Elas também têm olhos compostos grandes, que dão um campo de visão bem amplo. Esses olhos são cruciais para identificar pontos de referência e detectar o movimento de possíveis predadores. Algumas espécies usam a visão para perceber padrões de luz polarizada no céu. Isso ajuda elas a se orientarem com precisão, mesmo em paisagens desérticas que parecem não ter nenhuma referência. Os sentidos delas são super afiados para os sinais sutis do ambiente desértico. Para lidar com o calor insuportável do meio-dia, as formigas do deserto usam táticas comportamentais bem espertas. Uma estratégia comum é o stilting, que é quando elas esticam totalmente suas longas pernas. Isso levanta o corpo delas ainda mais para longe da superfície superaquecida do solo, temporariamente. Elas também podem fazer o heat shuttling, correndo de uma sombra para outra. Se não tiver sombra por perto, elas podem subir rapidinho em pedrinhas ou galhos. Essas pausas curtinhas ajudam elas a darem uma refrescada antes de seguir com a missão. Elas administram com todo o cuidado o tempo que ficam no sol, sempre equilibrando a busca por comida com a própria segurança. Esses comportamentos são cruciais para que consigam se manter ativas nas horas mais quentes do dia. As casas das formigas do deserto, seus ninhos, são verdadeiras maravilhas da engenharia subterrânea. As colônias escavam sistemas de túneis profundos e extensos sob a superfície do deserto. Essas câmaras subterrâneas oferecem um refúgio vital contra as temperaturas extremas. Bem lá no fundo, a temperatura continua bem mais fresca e estável do que na superfície. A umidade dentro do ninho também é maior, o que ajuda as formigas a conservar a preciosa umidade corporal. Os ninhos geralmente têm várias entradas, às vezes posicionadas estrategicamente para pegar sol ou sombra. Esses santuários frescos e escuros são onde a rainha bota os ovos e as larvas se desenvolvem em segurança. A arquitetura do ninho é um componente-chave da estratégia de sobrevivência delas no deserto. As colônias de formigas do deserto têm uma estrutura social super organizada que ajuda na sobrevivência. No coração da colônia está a rainha, cujo papel principal é a reprodução. As formigas operárias, todas fêmeas estéreis, realizam as diversas tarefas necessárias para a colônia. Essas tarefas incluem buscar comida, escavar túneis e cuidar dos filhotes. Elas também defendem o ninho com unhas e dentes contra invasores ou colônias rivais. Essa divisão de trabalho garante que todas as funções essenciais sejam realizadas de forma eficiente. A cooperação permite que a colônia supere desafios grandes demais para uma única formiga. Essa união da colônia é o que dá a força coletiva delas nesse deserto para lá de complicado. Uma comunicação eficaz é essencial para coordenar as atividades dentro da colônia.
As formigas do deserto usam principalmente sinais químicos, conhecidos como feromônios, para se comunicar. As campeiras que voltam com comida podem deixar rastros de cheiro que levam de volta à fonte. Outras formigas conseguem então seguir esses caminhos invisíveis até o banquete descoberto com facilidade. As antenas desempenham um papel crucial na detecção dessas mensagens químicas com precisão. O toque físico, através do contato das antenas, também é usado para comunicação a curta distância. Isso pode transmitir rapidamente informações sobre perigo, comida ou a necessidade de ajuda. Essa comunicação sofisticada permite esforços em grupo bem organizados para encontrar recursos. Sobreviver no deserto exige um nível de resistência fora do comum dessas formigas. Elas têm que encarar, sem trégua, um calorão que ameaça acabar com elas. O corpo delas é adaptado para aguentar temperaturas mais altas que muitos outros insetos. Mas mesmo as formigas do deserto têm um limite de temperatura, e elas precisam respeitar isso direitinho. Elas evoluíram para serem super eficientes em tudo que fazem, em cada movimento. Essa eficiência toda ajuda a diminuir o tempo que elas ficam expostas a essas condições pesada. Cada movimento, cada saidinha para fora da segurança do formigueiro é um risco calculado. A capacidade delas de aguentar esses perrengues diários é impressionante para bichinhos tão pequenos. Economizar água é crucial para qualquer ser vivo que mora num lugar seco pra caramba. As formigas do deserto desenvolveram várias táticas no próprio corpo para não perder aquela aguinha valiosa. Aquela casquinha de cera delas, como a gente já falou, diminui bastante a perda de água por evaporação. Elas também fazem um xixi super concentrado para perder o mínimo de água possível. Algumas espécies conseguem até pegar vapor d'água direto do ar úmido dentro do formigueiro. A maior parte da água que elas precisam vem da comida, tipo insetos ou sementes. Controlar direitinho a quantidade de água dentro do corpo é uma missão biológica que não para nunca. Sem essas cartas na manga, o ar seco do deserto acabaria com elas rapidinho por desidratação. Economizar energia é outra jogada de mestre na estratégia de sobrevivência das formigas do deserto. Comida geralmente é artigo de luxo, então, gastar energia à toa procurando o que comer pode ser o fim da picada. O jeito delas de procurar comida é todo esquematizado para achar o máximo de rango com o mínimo de esforço. A habilidade de navegação delas é tão boa que elas voltam para o formigueiro em linha reta, economizando uma energia danada. Muitas vezes, elas saem para caçar em horários específicos do dia, quando tem mais comida dando sopa. Ou então quando tá aquele calorão, mas ainda um calor que elas aguentam, para diminuir a concorrência. A própria organização da colônia, com cada uma fazendo sua parte, tipo um time bem entrosado, melhora a economia de energia geral. Cada caloria economizada é um gol para a sobrevivência da colônia inteira a longo prazo. No deserto aberto, que nem campo de futebol sem alambrado, as formigas do deserto vivem na mira dos predadores. Pássaros, lagartos, aranhas e até outros insetos predadores olham para elas e pensam: rango na área. Para escaparem dessa, elas contam com uma mistura de ficar espertas, correr pra caramba e táticas de defesa. Muitas formigas do deserto são verdadeiras Usain Bolts. Conseguem dar no pé rapidinho para não virar almoço. Os formigueiros delas, bem escondidos debaixo da terra, são tipo um bunker seguro contra a maioria dos caçadores da superfície. Se alguém encarar, as formigas operárias não fogem da briga, lutam com unhas e dentes para se proteger e proteger a colônia. Algumas espécies têm umas picadas que doem para chuchu, ou umas mordidas potentes que são ótimas para espantar qualquer um. Aguentar essa pressão toda dos predadores é só mais um capítulo na novela da luta diária delas para sobreviver.